portão aberto para cada um de nós. A porta da graça ainda está aberta, mas no momento ela se fechará e nós iremos pagar, obviamente, um alto preço se ficarmos fora deste portão. Que bom que você está aqui esta noite. Eu acho que podemos acender as outras luzes. Que bom que você está aqui hoje à noite para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. É um prazer poder estar aqui com você novamente. Eu estive aqui ontem pela manhã. Alguns talvez não estavam ontem pela manhã. Obrigado, viu, Ana? Obrigado aí. Alguns não estavam aqui ontem pela manhã, mas nós ontem pela manhã estivemos juntos aqui estudando a palavra de Deus e é de fato uma alegria poder estar aqui nesta noite. E que bom que você escolheu estar aqui. Eu fico imaginando quantos lugares poderíamos estar nesse exato momento. Você já parou para pensar? Enquanto eu estava vindo para cá, eu vi pessoas em diversos lugares. Alguns estavam saindo de um supermercado, outros estavam entrando nele. Eu vi pessoas que estavam no trânsito, deslocando-se para um ou outro lugar. Eu vi pessoas que, enquanto eu estava vindo para cá, estavam sentados numa mesa de bar, numa roda de amigos. E eu tenho certeza que, embora eu não tenha visto, nesse momento em que eu estava me dirigindo para cá, e você também, haviam pessoas que estavam sendo conduzidas para a emergência de um hospital, outros que estavam sendo conduzidos para uma mesa de cirurgia, e certamente haviam outros que estavam dando o seu último suspiro enquanto nós escolhemos estar aqui hoje à noite, mas Deus nos preservou com vida, Deus nos preservou íntegros, inteiros, para podermos vir aqui, agradecermos a Ele pela vida e tomarmos uma decisão ao lado dEle. Que bênção, não é verdade? Que coisa boa é podermos contar com a mão poderosa deste Deus que está sempre nos convidando, nos chamando para estarmos mais próximo dEle. Eu sempre tenho uma interrogação na minha cabeça. Eu fico perguntando por que é que geralmente as pessoas sentam mais do meio para o fundo. E eu falei, pensava inicialmente, será porque o pregador fica cuspindo nas pessoas na frente? Mas depois eu falei, não, eu não faço isso. Eu falei, deve ser porque então ele fica chutando, né, a canela de quem está na frente, mas também eu não vejo isso. Mas eu prefiro acreditar que é porque vocês querem se enquadrar na estatística. Vocês sabem da estatística, né? Diz que depois de 20 anos depois, a turma que sentava do meio para trás, a turma que sentava do meio para frente, está trabalhando para os que sentavam do meio para trás na escola. Vocês sabiam disso? Geralmente as pessoas que sentavam mais no fundo se tornam líderes de grandes corporações. Por exemplo, Steve Jobs foi um desses, que sentava nos últimos bancos e era, sem dúvida alguma, foi um dos homens que mais revolucionou o mercado tecnológico da nossa geração. Mas nós estamos felizes, porque seja aqui, seja em qualquer canto desta casa, você sinta-se bem, porque o Senhor está aqui e Ele deseja falar ao nosso coração esta noite. Ele deseja dirigir a nossa vida para mais perto dEle. Ele deseja fazer com que nossa vida ela seja cada vez mais abençoada por Ele. Que bom, eu quero agradecer ao pessoal do Ministério do Louvor, as músicas especiais que foram cantadas, a música especial que foi cantada, e especialmente a este grupo de jovens que trouxe essa ilustração, que é uma introdução para a mensagem dessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dela, Gênesis e o capítulo 3. Nós vamos abrir a Bíblia, mas enquanto você abre a sua Bíblia e deixa ela bem prontinha aí, eu ouvi uma vez uma frase que me deixou um pouco preocupado. Uma mulher gritava, Deus é injusto. E quando aproximei-me para ver, ela estava simplesmente dando um socorro para uma garotinha de 9 para 10 anos, que havia sido vítima de uma bala perdida, devido a uma troca de tiros entre gangues rivais disputando um ponto de tráfico. Os dois criminosos ou mais saíram sem nenhum problema, saíram ilesos, mas aquela garotinha de 9 ou 10 anos recebe um tiro que foi fatal para ela. Em uma outra circunstância, aqui na Pituba, uma agente da SAMU, ela grita, Deus é um tirano perverso.
Ela estava se referindo ou falando aquilo porque ela estava socorrendo a uma família, ou tentando socorrer uma família, foi em socorro de uma família cujo carro colidiu-se contra um outro. A família, marido, mulher e 2 filhos, um de 13 e um de 8, morrem instantaneamente no acidente. O outro carro estava apenas um motorista que estava completamente embriagado, saiu com pequenos arranhões. Como conciliar isso em nossa mente? Como conciliar as grandes, aparentes contradições desta vida em nossa mente? Como nós entendermos a aparente ação de Deus através do mal? Muitas pessoas atribuem o mal a Deus e dizem que Deus é o culpado por tudo que passam, o que sofrem, o que vivem. Muitas pessoas acabam dizendo que é por conta disso ou daquilo que eles estão sofrendo, por conta dessa ou daquela intervenção divina, que o sofrimento lhe vem à mente. Nós vamos ver nessa noite, dentro da palavra, e eu quero dizer a você que, ao longo dessa semana, eu gostaria que você reservasse um tempo. Eu sei que sua agenda pode estar cheia, eu sei que seus compromissos podem ser muitos, mas ao longo desta semana nós iremos buscar na palavra de Deus respostas para alguns questionamentos da nossa mente. Vamos buscar ao longo desta semana amparo na Bíblia para tomarmos decisões importantes, porque afinal de contas a nossa vida ela é feita de decisões, a nossa vida ela é feita de escolhas, e as escolhas que nós fazemos, elas irão determinar o nosso futuro. Nós não temos como escolher as consequências do nosso destino. Nós temos como fazer as nossas escolhas, mas as consequências elas virão naturalmente. Gênesis capítulo 3, e nós vamos ler o que diz o verso 9. Você, achando a sua Bíblia, eu peço a você que feche os olhinhos aí onde você está. Tome a sua Bíblia na mão, feche os olhinhos e vamos orar ao Senhor. Bom Deus, estamos com a Tua palavra em nossas mãos e nós cremos que nela há poder para transformar as nossas vidas. Não temos dúvida de que a Tua palavra é suficiente para atender os anseios do nosso coração. Aqui há pessoas com histórias de vida diferentes, pessoas que têm experimentado dia a dia algumas circunstâncias que têm lhe provado, mas pessoas que têm nesta noite a oportunidade de ver em Tua palavra qual é o Teu desejo para a vida delas. Eu lhe peço, Senhor, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor nos fale ao coração e nos dê o entendimento necessário. O entendimento necessário para esta palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Gênesis 3, 9, a Bíblia diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando. Qual foi a pergunta de Deus? Obrigado. A pergunta de Deus foi clara: onde você está? A pergunta agora é: será que Deus não sabia onde Adão estava? Se Deus sabia onde Adão estava, por que Ele pergunta: onde estás? Qual o propósito, qual o objetivo da pergunta de Deus? A pergunta que Deus faz a Adão está no cerne da resposta pela qual o sofrimento e o mal existem. A pergunta feita por Deus a Adão, ela está na plataforma base que fundamenta a ideia pelo que muitas vezes nos questionamos. Eu acredito que muitos de nós, em um momento ou outro de nossa vida, já nos questionamos: por que que isso tem acontecido comigo? Por que que eu tenho sofrido tanto? Eu vejo pessoas passando fazendo tantas coisas erradas e aparentemente não sofrem nenhuma consequência do seu dano, do seu erro. Por que que eu tenho passado por isso? Um dia eu estava conversando com uma mãe e ela dizia: pastor, eu não sei por que que a minha vida, ela parece que é pelo avesso. Deus deve querer alguma coisa de mim, porque de tanto que Ele me prova, de tanto que Ele me traz mal. Eu falei: será que de fato é Deus que tem trazido mal para a senhora? Conversamos bastante, mas muitas pessoas têm a ideia de que Deus é o causador do mal.
Deus é o originador dos problemas que acontecem em nossa vida. Muitas pessoas têm a ideia de que aquilo que nós muitas vezes colhemos e sofremos é por consequência ou ação direta da mão de Deus. E essa pergunta de Deus a Adão está no cerne da resposta que nós precisamos ter para a nossa mente. Mas para isso, nós vamos ver 3 textos bíblicos ou 3 passagens bíblicas nessa noite que poderão clarear a nossa mente ou clarificar a nossa mente acerca deste assunto. Deus é o responsável pelo mal? Sim ou não? O que você acha? Mas Deus não é o originador de tudo? Sim ou não? Deus é o causador de tudo? Não. Sim ou não? De onde então vem o mal? Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 28. São 3 textos conhecidos e nós queremos apenas relembrá-los e tentar extrair algumas lições importantes desses 3 textos para a nossa vida hoje. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Versículos 14 a 16 diz o seguinte: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. A Bíblia está falando sobre um ser, e ele diz que este ser era um querubim ungido. Querubim é uma categoria, uma classificação de anjo. Existem outras classificações, serafins, querubins, anjos relatores e algumas outras classificações. O querubim era o anjo que ficava em serviço direto ao trono de Deus. Eram os anjos que ficavam mais próximos do trono de Deus, da presença de Deus. E a Bíblia está falando sobre um ser que foi ungido como um querubim guardião. Deus o designou para isso. E a Bíblia diz: você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Você era, de que maneira diz o texto? Perfeito ou imperfeito? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Deus criou algum ser imperfeito? Deus criou algum ser malvado ou perverso? Não. A Bíblia diz que Deus criou um ser perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que você foi criado, até que se achou maldade no teu coração. A Bíblia, ela chama isso de mistério da iniquidade. E mistério é porque não tem explicação. Não há possibilidade de explicarmos como, na presença de um Deus santo, em um ambiente perfeito, um ser criado sem nenhum traço de maldade, simplesmente surge no coração dele a maldade. Como isso aconteceu? A Bíblia, ela nos dá algumas pistas, e se você continuar lendo comigo, vai dizer o seguinte, no verso 16: por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou, por isso eu o lancei por terra, humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Verso 17: seu coração tornou-se orgulhoso por causa de quê? Da tua formosura, da tua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. 2 coisas aqui que nós precisamos ter em mente. Não há nenhum problema em você ser bonito do jeito que você é. Não há nenhum problema em você ser esplendoroso ou esplendorosa do jeito que você é. A questão é quando isso começa a fazer com que você ache que é mais do que o que você realmente é. Na linguagem de hoje, como é que a gente chama isso? Diz fulano se acha, não é verdade? Fulano se acha. Então, o grande problema é quando a pessoa se acha. É quando ela olha para si mesma e começa a dizer: olha, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim. Na realidade, eu sou até melhor do que isso que as pessoas estão vendo. Na realidade, eu merecia uma posição melhor do que essa que eu estou. Eu deveria estar num lugar de destaque dentro da igreja, dentro da comunidade em que vivo. A pessoa começa a achar que ela, de fato, é mais do que o que ela realmente é. Ela está dizendo: olha, essa farinha aqui é muito pouca para o meu caminhão, eu posso mais, eu sou mais.
E a Bíblia diz que isso surgiu no coração deste ser criado por Deus. Ele começou a achar que aquilo tudo era pequeno demais para ele, era simples demais para ele, porque afinal de contas não havia nenhum tão belo quanto ele, não havia nenhum tão sábio quanto ele. E eu vou dizer uma coisa a você: sabedoria e beleza não são problema nenhum, desde que estejam submissas à direção de Deus. O problema deste ser criado por Deus é que, além de ver-se maior do que o que ele realmente era, a Bíblia diz que o coração foi corrompido e ele teve um outro plano, uma outra ideia. Tem um outro texto que vai ajudar a gente a entender isso melhor, é Isaías, capítulo 14. Volte a algumas páginas e você vai encontrar o livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías 14 nos traz uma ideia do nome deste ser criado por Deus. É só uma possibilidade. Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: como você caiu do céu, ó o quê? Estrela da manhã, filho de quê? Da alva, ou seja, um filho muito luminoso, filho de grande luz, ou portador de grande luz. Lúcifer, portador de luz, dotado de grande luz. A Bíblia pergunta: como é que você caiu do céu, ó estrela da manhã, ó portador de grande luz? O versículo continua dizendo, Isaías capítulo 14 e o verso 13: você dizia no seu coração, o que ele dizia? Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei, de que maneira? Semelhante ao Altíssimo. Aqui estava o principal problema no coração deste anjo, portador de grande luz. Aqui estava o principal problema no coração dele, e aqui surge a maldade, a iniquidade, o pecado, e aqui é a origem de todo o mal. O mal não começou por uma atuação de Deus. O mal não começou por ocasião do pecado no Éden. O mal começa no coração de um ser criado perfeito por Deus, mas que em um dado momento da sua existência, ele pensa ser mais do que o que realmente é, e não se contenta só em pensar. Ele diz: eu vou estabelecer um reino para mim. E ele começa agora a sair de lugar em lugar lá no céu, e começa a dizer assim: ó, é o seguinte, esse negócio de obedecer a Deus não dá nada para ninguém, não dá certo. Se desobedecer, ele vai destruir a gente. Eu vou fazer um reino onde você vai ser livre, você vai fazer o que você quiser, não vai ter ninguém para lhe dizer o que você tem que fazer, o que não vai. Olha como ele começou a sorrir, tá vendo? Foi assim que aconteceu no céu. Os anjos começaram a sorrir. Oh, liberdade, quem não quer isso? Lúcifer começou a vender no céu um falso conceito de liberdade. Por que eu digo falso? Porque liberdade, querido, não é fazer o que quer. Eu vejo muitas pessoas em busca de uma suposta liberdade hoje, dizendo: olha, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero. E é impressionante como esse conceito, que levou muitos anjos no céu, tem levado muitos ainda hoje, com a falsa ideia de que liberdade é a possibilidade de fazer o que quer. Eu trabalhei 2 anos coordenando um centro de recuperação para dependentes químicos. Eu, embora fosse criado em um ambiente que era muito favorável, se eu escolhesse seguir por um mau caminho, fazer uso de qualquer outra coisa, de drogas e traficar ou qualquer coisa, eu cresci num ambiente que era muito favorável para isso. Mas nunca fiz uso, nunca vendi, nunca comprei, nunca usei, nunca nada. E estava agora coordenando um centro para recuperação de dependentes químicos. Já estava casado, com uma filha, e estava trabalhando, coordenando um centro de recuperação, enquanto fazia o curso teológico. 2 anos eu passei. E, queridos, é impressionante como eu sentei-me com vários, não foram 1 nem 2, vários homens fortes, barbados,
alguns deles musculosos, mas que choravam como criança diante de mim, na mesa do escritório. Nessa perna aqui, alguns debruçaram e choraram, dizendo: eu preciso me libertar, mas não consigo. Pessoas que deram vazão à sua própria vontade e agora queriam ser livres, mas não conseguiam. Estavam sendo escravos das escolhas que fizeram um dia. Impressionante é que diante deles estava uma pessoa que sempre viveu dentro de determinados limites. Eu lhe pergunto, o que é liberdade de fato? Fazer o que quer? Porque ele que estava diante de mim fez o que quis e agora não conseguia se libertar de um pequeno pedaço de cigarro. Alguns deles, nós temos que proibir a entrada, o acesso de desodorante líquido. Sabe por quê? Porque eles misturavam desodorante líquido com limão, com caju, para poder beberem, por conta da abstinência, crise de abstinência. Outros pegavam um pedaço de papel dos estudos, de uma caderneta, e pegavam qualquer folha seca, para acender e fumar, simples e unicamente por conta da crise de abstinência. E agora eu estava diante dele. Ele sempre fez o que quis, ou o que pensou ser liberdade. E eu estava diante dele, sem nunca ter feito isso. Eu lhe pergunto, se ele quisesse parar naquele exato momento, era fácil para ele, sim ou não? Não. Agora, se eu quisesse começar, para mim era fácil, sim ou não? Quem era verdadeiramente livre? Ele ou eu? Eu. Então, o que é liberdade, queridos? Liberdade, querido jovem, é viver dentro dos limites estabelecidos por aquele que nos legisla. Se é o nosso Deus, liberdade verdadeira é viver dentro dos limites estabelecidos por Deus. Passou desse limite, deixa de ser liberdade. Mas Lúcifer quis vender uma liberdade ou uma libertinagem, onde as pessoas pudessem fazer o que quisessem. E é impressionante como mesmo no céu, num ambiente perfeito, muitos deram ouvidos ao que Lúcifer estava dizendo, e começaram agora a dar ouvidos a ele, e uma grande quantidade começou a dizer: está certo, olha que bom, nós vamos poder agora fazer o que quisermos. Lúcifer diz: eu vou ter um reino separado do de Deus, paralelo ao de Deus, onde a vontade vai ser a rainha, e nós iremos fazer o que nós quisermos. Óbvio que isso resultou numa grande batalha, num grande conflito. E esse conflito é registrado em Apocalipse capítulo 12, e aqui é o terceiro texto dessa noite. A terceira passagem que eu falei que poderia esclarecer para nós um pouquinho daquela pergunta feita por Deus a Adão, lá em Gênesis 3. Apocalipse capítulo 12, no último livro da sua Bíblia. Apocalipse 12, verso 7 em diante, diz assim: houve então o quê? Batalha, peleja, guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E o dragão e os seus anjos revidaram essa batalha. Foi uma luta. Mas estes não foram suficientemente fortes, diz a minha versão, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Veja como o nome agora é drasticamente modificado. O anjo portador de grande luz, ao entrar numa peleja, numa batalha, numa guerra contra Deus, ele é considerado agora, ou ele é chamado de Satanás, que significa adversário, nada mais do que isso. Significa adversário, aquele que se opõe a Deus. E a Bíblia diz que ele entrou numa batalha no céu. De um lado, Satanás e os anjos que haviam caído na história dele, de que esse reino que ele iria fundar, em que ele seria semelhante a Deus, seria tudo de bom para eles. Do outro lado, Jesus e os seus anjos. E houve de fato uma grande batalha, uma grande peleja no céu, uma grande guerra. A boa notícia é, a Bíblia diz
que eles não foram suficientemente fortes e eles perderam esta batalha no céu. O Senhor Jesus saiu vitorioso, amém? Por que isso é importante para nós? Porque a Bíblia diz que aquele conflito, ele agora é deslocado para onde? Para a terra. E para que lugar da terra? Vamos a Gênesis, e aí a gente vai para o ponto de onde nós partimos. Gênesis, capítulo 3, onde nós partimos. Essa batalha que começa no céu é deslocada agora para a terra, e em um lugar muito específico da terra, nós vemos essa batalha se processando. Você tem, em Gênesis, só veja um pouquinho o que está no capítulo 2, capítulo 2, e você vai ver aí comigo o verso, perdi ele aqui, não corra, está aqui, 16 e 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, ao ser humano, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, o que vai acontecer? A informação foi clara, querido, sim ou não? Clara. Não coma, não toque, não pegue, porque no dia em que você dela comer, certamente morrerás. Agora em Gênesis capítulo 3, nós temos uma outra história. Satanás agora, ele é lançado para a terra, e ele vem agora numa atitude direta de ofensa a Deus. Por que ele vem numa atitude de ofensa a Deus? Simples. Quem aqui é pai ou mãe? Pai ou mãe? Levante a mão. Deixa eu fazer uma pergunta bem óbvia aqui, mas é importante eu fazer essa pergunta a você. Um pai aqui, quem é? Levanta a mão. Vou pegar o exemplo aqui de Tabata. Tabata, me responde uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para ela, presta atenção na resposta dela. Você prefere, ou preferiria, se tivesse que escolher, você receber um murro no seu rosto, ou que desse um beliscão no seu filho? Mal que dói mais, um murro ou um beliscão? E por que não deixar ele tomar o beliscão, já que o beliscão dói menos? Algum pai pensa diferente de Tabata? Pai ou mãe pensa diferente de Tabata? Algum? Pode levantar a mão, por favor? Eu gostaria de uma opinião diferente. Alguém pensa diferente? Não. Todos nós que somos pais preferiríamos tomar um murro no rosto do que nosso filho tomasse um beliscão. Lúcifer tentou dar um murro na cara de Deus lá no céu, não conseguiu. Deus escorraçou de lá, botou ele para descer correndo. E aí ele faz o seguinte: já que eu não pude dar um murro na cara de Deus, vou fazer o quê? Vou dar um beliscão no filho dele. E chega no Éden e realiza a primeira sessão espírita. Foi ali no Éden. Ele toma posse de uma serpente. E a Bíblia diz que a serpente falou com Eva. Já viu a serpente falar? Só em sessão espírita ela fala. Como aconteceu aqui no Éden. A Bíblia diz, no capítulo 3, verso 1, ora, a serpente era o mais sagaz, astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela, a serpente, perguntou à mulher. Olha, vem Eva passando, desfilando longe de Adão, olha o problema, com seus cabelos longos. Eu fico imaginando aquele mulherão andando pelo Éden. Eu não sei nem o tamanho exato, a gente tem apenas uma ideia, mas era um mulherão, toda bem feitinha, porque Deus não faz nada mal feito, né? O que acontece por aí entre nós é consequência do pecado, né? Mas Deus faz tudo perfeito. E ele fez aquele negoção assim, bem arrumado. Adão também. Adão, imagina assim, era malhadão, saradão, aquele abdômen assim de tanquinho, aquela coisa bem definida. Mas aí Eva resolve passear longe de Adão e vai andando Eva bem perto de onde não deveria. Ela tinha o jardim inteiro. É como se Deus falasse para Eva: ó, minha filha, você pode andar por essa nave inteira, mas olha, somente perto desse suporte aqui. Você não chega perto, não pega lá. Mas é igual criança, né? Quando você não mete o dedo na tomada, vai fazer o quê? É impressionante um negócio desse. E aí vai Eva, passeando e desfilando pelo jardim do Éden, imaginando aqueles cabelos longos, e de repente Eva passa por perto da árvore, dá aquela olhada, o coração palpita, e ela diz que vontade de chegar mais perto, mas ela passa direto, porque afinal de contas, ela é uma mulher santa, perfeita, e ela vai caminhando, de repente ela ouve um pss, pss, ei,
E Eva olha, mas ela não olha como nós olhamos, né? Eu fico imaginando Eva virando, ela fazendo com suas coisas assim. Hã? Imagina ela de frente para aquela coisa, aquela serpente maravilhosa, e ela pergunta, ei, é assim que Deus disse que nós não podemos pegar de toda árvore de jardim? Satanás é astuto. Ele não lança nenhuma pergunta onde a obviedade do erro seja mostrada. Ele mistura o que é certo com aquilo que é errado, uma pitada do que é bom ou o que é bom com uma pitada do que é mal, para que a atenção seja despertada. Algumas pessoas vêm dizer, não, ir para a festa, como algumas pessoas dizem assim, não, a Carol, coitadinha, estava aqui, né? Foi Carol o nome da personagem aqui? Carol estava aqui, coitadinha, a turma chamando e tal, diz assim, olha, como é que você vai para isso, lá é ruim nada, lá tem um bocado de gente que apoia ela, que abraça ela, que chama ela. Quando vai para a festa ou para o bar, diz assim, rapaz, embora, diz, não vou não, estou cansado, não, a gente carrega você, não, na realidade, assim, eu estou sem dinheiro, eu pago a sua, é assim ou não é? É uma miséria, um negócio triste. Aí você vai dizer que é ruim um negócio desse? Ontem, só um parênteses, ontem à tarde eu realizei o batismo de uma jovem chamada Andréia, cresceu na igreja. E faz 3 anos que aconteceu exatamente, ou muito próximo do que foi representado aqui na vida da Andréia. Ela recebeu muito mais abraços, muito mais apoio, muito mais carinho de alguns amigos que estavam um pouco mais distantes de Deus e levaram ela para nós. Mas graças a Deus ela voltou ontem, ela selou a sua fé com Cristo através do batismo, está firme no caminho do Senhor. Eva estava passando e deu ouvidos ao que a serpente estava dizendo. Olha, é assim que Deus disse. Não foi assim que Deus disse. Deus falou que a gente pode pegar de tudo, e menos dessa aí que você está. Menos dessa daí que você está comendo. Mas por quê? Porque ele disse que no dia que comesse dessa daí ia morrer. Aí a serpente pega e diz assim, ó, aqui, eu estou comendo e não morri. Você é boba, menina. Você sabe por que Deus falou isso? E aí a Bíblia registra esse diálogo. E a Bíblia diz que a serpente, Satanás, disse para a mulher, olha, é porque Deus sabe. Eu queria que você lesse isso daqui, para ver se o que aconteceu no céu não é a mesma coisa que aconteceu ali no Éden. A serpente disse à mulher, no verso 4, certamente não o quê? Deus disse o quê? Se comer vai? Ela disse, você não vai? Conflito, batalha, luta. Deus sabe, verso 5, que no dia em que deste fruto você comer, os seus olhos se abrirão e você será como o quê? Como Deus. Agora os olhos de Eva fazem assim, ó, plim, arregalam e dá aquele brilho, ser como Deus. A mesma oferta que Lúcifer fez no céu para os anjos. O anseio do seu coração era ser como o Altíssimo. E quando fala de ser como o Altíssimo, não estava falando de ser um criador, de ser bondoso, de ser nada disso. Ele estava dizendo simples e unicamente ser dono do seu próprio nariz, fazer o que quer, viver uma vida independente de Deus. E será que não é esta a principal luta minha e sua hoje? Dizemos confiar em Deus, mas a primeira aprovação, nós lançamos mão de tudo que é jeitinho, americano, brasileiro, português, francês, tudo que é jeito, para poder resolver o problema. Dizemos confiar em Deus e entregamos a Ele a nossa vida, mas a cada instante estamos tomando de volta a nossa própria vida em nossas próprias mãos. Dia a dia, a nossa maior tentação não é matar, não é roubar. A nossa maior tentação é tomar o controle de nossa vida em nossas próprias mãos, porque foi isso o que Lúcifer fez no céu, foi isso que ele convidou Eva a fazer no Éden, e é isso que ele tem convidado as pessoas a fazerem dia após dia hoje, tomar o controle das vidas em suas próprias mãos. Por quê? Porque ele sabe que no dia em que eu e você deixarmos de ser inteiramente dependentes de Deus, nós estamos caminhando para a derrocada da nossa própria vida, e não há quem possa resgatar uma pessoa que ache-se independente de Deus, a não ser que ela escolha abandonar o mau caminho e voltar para uma vida de completa dependência de Deus. Eva estava nessa condição. Você vai poder ser como Deus, Eva. Eva falou, ser como Deus? Só um pedacinho?
Me dá. Se para eu ser igual a Deus, eu preciso só tomar esse aqui, só desobedecer a Deus, eu vou me tornar igual a Ele, tá bom. Eu vou. A batalha que surgiu no coração daquele ser criado por Deus, perfeito, lá no céu, é deslocado para todo o céu. Depois é deslocado para um ponto específico do Éden, aquela árvore. E agora está num ponto muito específico do planeta Terra, a mente humana. E na mente de Eva se processava agora o grande conflito: obedecer a Deus, ser dependente dele e viver, ou desobedecer a Deus, me tornar independente dele e morrer. Nesse contexto, Adão também come do fruto, esconde-se e foge de Deus. E é nesse contexto que Deus faz a pergunta que nós lemos no início. Adão fugiu, percebeu o que fez, escondeu-se atrás de uma moita. E tentar esconder-se de Deus é mais ou menos aquela história que diz, né? Escondeu e deixou o rabinho de fora. Não temos como nos esconder de Deus. Ele sabe tudo acerca de mim, de você. Ele sabe tudo acerca da minha, da tua vida. E o mais impressionante de tudo isso é que mesmo me conhecendo como eu sou, e mesmo te conhecendo como você é, Ele ainda assim ama a mim e a você. Deus é bom demais. Mesmo nos conhecendo, Ele nos ama. Apesar de tudo que temos feito, Ele nos ama. Apesar de tudo que temos escolhido dia após dia, Ele nos ama. Não há nada que você possa fazer para diminuir esse amor de Deus por você, e não há nada que eu possa fazer, pelo menos eu não consegui fazer nada ainda, que pudesse diminuir esse amor de Deus por mim. E é impressionante, queridos, que esse conflito agora está muito claro na mente humana. E quando Deus pergunta: onde estás, Adão? Não é porque Deus não soubesse onde Adão estava. Era porque Deus queria que Adão refletisse sobre o lugar em que ele se encontrava naquele momento, a posição que ele havia tomado, a decisão que ele havia tomado em sua própria vida. E esta pergunta, ela sai do Éden há quase 6.000 anos, ecoa através do tempo e chega a mim e a você hoje, nas mentes cujo conflito é travado neste exato momento. Deus pergunta: onde é que você está? Onde é que você está? Para onde você tem tentado fugir? Como você tem tentado se esconder? Dia após dia, 2 caminhos são colocados diante de você. 2 escolhas são colocadas diante de você. E a pergunta é: onde você está? Qual é a tua posição? Nesta batalha que está sendo travada na minha e na sua mente, nesta batalha que está sendo travada dia após dia em nossa vida, qual posição você tem tomado? Quando Deus pergunta para mim, para você hoje, onde você está, não é porque Ele não saiba a tua localização, a tua casa, não é porque Ele não saiba onde é a tua residência, o teu trabalho, não é por nada disso. Não é nem mesmo porque Ele não saiba das tuas escolhas, porque até as tuas escolhas Ele conhece, mesmo antes de você tomar, mesmo antes de você decidir. Mas quando Deus faz essa pergunta que foi lançada no Éden, e Ele ecoa esta pergunta através dos tempos para mim e para você hoje, é para que eu e você possamos responder para nós mesmos qual é a posição que nós temos tomado, qual é o lado que nós escolhemos, qual é o caminho que nós temos trilhado. Se nós temos escolhido viver na dependência de Deus, ou se temos escolhido tomar o rumo da nossa própria vida em nossas mãos. Escolhas, decisões importantes que podem nos conduzir a destinos eternos. Deus foi claro: não toque, você vai morrer. A serpente disse:
pode tocar, você não vai morrer. Deus disse uma coisa, Satanás disse outra. E desde o céu, passando pelo Éden, até hoje, é exatamente assim em nossos dias. Na nossa mente, é travada hora, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, uma batalha pelo controle de nossa mente. Se tem uma coisa que eu e você não temos a possibilidade de escolher, nós não temos a possibilidade de escolher sermos livres por nossos próprios esforços. Nesta batalha não há como você dizer, eu não vou escolher nem por um nem por outro. Não existe essa possibilidade. A única escolha que eu e você temos a fazer é a quem nós iremos servir. É de qual dos dois nós seremos escravos. Podemos escolher ser escravos do pecado, do mal, para a morte. Ou podemos ser e escolher ser escravos do bem, de Jesus, para a vida e salvação em Cristo Jesus. Não temos outra escolha. Não há meio termo, não há terceiro caminho. E nós vamos ver ao longo desta semana exatamente isso que eu estou falando, de algumas outras formas. Não há terceira opção, não há terceiro caminho, não há muro para ficar em cima. E Jesus Cristo deixou isso bem claro quando disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, já é contra mim. Não escolher, já é uma escolha. Não decidir, já é uma decisão. Onde você está? Qual a posição que você tem tomado hoje? Diante deste conflito que se processa em nossa mente, onde você tem posicionado? É a pergunta de Deus para você. Se você desejar ser achado por Deus, Ele está pronto para ir em tua direção e dar a você a vida, a paz e a convicção da salvação que todos nós esperamos. Mas se escolhermos diferente, Ele vai respeitar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama, e a condição sine qua non para o amor é a liberdade de escolha. Onde você está nesse momento? Está atrás de alguma moita? Está escondido atrás de algum arbusto? Está fugindo de Deus por alguma razão? Deus reservou esta semana para vir em tua busca, e Ele deseja encontrá-lo e restaurá-lo para a glória dele, em nome de Jesus Cristo. A pergunta é: o que você escolherá? Essa resposta só você pode dar. Mas nós estaremos aqui esta semana colocando a palavra, ou na palavra, a escolha diante de você, para que você possa decidir qual caminho irá seguir, qual dos dois você irá servir e quem você deseja que governe a tua vida. Eu falo hoje para pessoas que estão passando por lutas e aflições na sua vida, imagino eu. Problemas maiores ou menores, todos nós passamos. Mas eu estou diante de pessoas que, por uma boa e simples escolha, poderão mudar de uma vez por todas o rumo da sua existência. Quantos creem nisso? Deixa eu ver a sua mão erguida. Que bom. Onde é que você está, querido? Deseja você ser achado por Deus? Eu quero fazer uma oração por você daqui a pouquinho. Antes, nós teremos uma... Então, com a igreja, nós vamos cantar um hino. E nesse hino que nós vamos cantar, nós teremos a possibilidade de, num ato de fé, demonstrar a Deus e dizer a Ele se queremos ou não ser achados por Ele. E ao final eu quero orar por aqueles que querem que o Senhor seja vitorioso nessa batalha que é travada em nossa mente
a cada dia. Que o Senhor te abençoe e lhe faça escolher ao lado dele a cada instante, em nome de Jesus. Nós temos aqui uma caixinha, uma casinha, para receber os pedidos de oração que talvez você tenha anotado. Se você desejar, enquanto nós cantamos, eu penso que é propício trazer esses pedidos aqui. Fique à vontade e traga esses pedidos e nós iremos orar logo em seguida. Vamos ficar em pé? Caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Que você é? Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Só as moças, as mulheres. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossimo rumo ao céu. Todos juntos. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Bem forte agora. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Vamos orar. Mas antes de orar, eu quero dar a você alguns segundos para que você responda a esta pergunta: onde você está? Deus está perguntando para você hoje. E se você quer ser encontrado por Deus, se você quer ser restaurado por Ele, e se você decide estar ao lado dele, diga isso a Ele em silêncio,
através da sua oração. Feche os olhos e vamos orar. Bom Deus, ouviste o clamor silencioso de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, respondendo a pergunta que o Senhor fez um dia lá no Éden a Adão, mas que ecoa através dos tempos e chega aos nossos ouvidos hoje, para nos perguntar onde nós estamos. Muitos de nós talvez tenhamos fugido, e talvez até sem percebermos, tenhamos buscado a independência de Ti, vivermos conforme o nosso próprio pensamento, conforme nossos próprios ideais. Mas nessa noite, respondem esta pergunta de maneira silenciosa, dizendo que desejam estar ao Teu lado, serem dependentes de Ti e viverem para a Tua glória. Ouça, Senhor, a oração de cada um dos Teus filhos. Nos leve em paz nessa noite, na certeza do Teu perdão e de que a Tua graça nos alcança hoje. Que tenhamos um dia amanhã vitorioso e que à noite estejamos aqui mais uma vez para escolhermos algo importante para a nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu estarei à porta cumprimentando vocês e amanhã às 7h15 nós estaremos aqui aguardando por você em nome de Jesus. Deus abençoe e tenha uma boa noite.